Olha aqui, ó. Dá oi pra todo mundo. Oi, todo mundo. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou abrir meu coração com vocês. Na verdade, hoje eu vou ler um texto pra vocês que eu fiz e eu tô já morrendo de vergonha. E eu vou explicar primeiro um pouquinho o que me inspirou a escrever esse texto. E acontece muito que toda vez que eu faço um vídeo sobre Cuba, alguém me fala para justificar o fato de Cuba ser pobre com os embargos. E também tem muitas pessoas falando que não existe nenhum embargo sendo aplicado a Cuba. Coisa que não é verdade também, porque se não existisse, não seria abordado pela Assembleia Geral da ONU toda vez, onde mais de 180 países se opõem aos embargos. Mas porque eu, como cubana, não gosto e não vou justificar o fato de Cuba estar na situação que está apenas os embargos. Porque todos os dirigentes cubanos, os altos dirigentes cubanos, a elite de dirigentes cubanos vivem bem. Para eles não falta nada. Tem lojas em Cuba, gente, que estão muito bem abastecidas, onde tem todo tipo de alimento. O cubano que não tem dinheiro para comprar. Porém, os dirigentes cubanos, eles têm dinheiro para comprar. Tem famílias que estão vivendo em albergues porque perderam as casas em ciclones e tem anos que elas estão vivendo nesses albergues e eu duvido que um alto dirigente do governo cubano esteja vivendo numa situação assim. Todos eles têm casas boas para viver. Para eles não faltam carro, para eles não faltam viagens, para eles não falta comida, para eles não falta nada. Então não tem como eu, quanto cubana, quanto povo cubano, jogar a culpa apenas para os embargos sem olhar para esses privilégios que esses governantes têm. E esses dias eu fiz um vídeo falando disso tudo. E uma pessoa ficou um pouco chateada por eu não ter falado apenas dos embargos e por eu ter jogado culpa na corrupção. E essa pessoa me pediu provas e me pediu para abordar esse assunto com mais profundidade e para eu citar fontes daquilo que eu estava dizendo. E chegou a me chamar de ingênua por eu não querer abordar o assunto dos embargos e eu querer abordar primeiramente o assunto da corrupção. Então eu vou trazer para vocês um exemplo para poder explicar por que eu abordo primeiro o assunto da corrupção. Imaginem uma casa onde moram 10 pessoas e dessas 10 pessoas, 3 estão dirigindo a casa. E o mercadinho de esquina não quer vender comida para essa casa. Então as pessoas da casa terminam tendo que comprar comida em mercados mais longes ou com pessoas que vendem comida e tudo termina saindo muito mais caro. Por conta disso, termina que falta comida dentro da casa. Agora imagina que essas 3 pessoas que estão dirigindo a casa têm geladeiras particulares lotadas de comida. Para eles não falta comida, quartos bem confortáveis, com camas bem confortáveis, enquanto todas as 7 pessoas restantes estão passando fome, estão passando necessidade. A pessoa que mora fora da casa, o vizinho, ele vai dizer, poxa, mas que ruim o mercadinho da esquina, por que ele não vende comida para eles? Coitados. Só que a pessoa que está dentro da casa não vai julgar o mercadinho da esquina primeiramente. Ela primeiramente vai se questionar. Por que vocês 3 estão tendo privilégios? Por que para vocês 3 não falta comida? Por que para vocês 3 não falta um quarto particular para cada um de vocês, enquanto a gente está dividindo um quarto para todo mundo? É natural isso acontecer. E é mais ou menos isso que acontece com nós cubanos. A gente, antes de julgar o mercadinho da esquina, a gente vai julgar aqueles governantes que estão tendo uma vida de luxo. Porque até uns anos atrás, não sei se vocês sabem, mas o cubano também não tinha nem liberdade de sair de Cuba. Porque o governo poderia dizer, não, você não vai viajar. Inclusive eu, quando vim para o Brasil, eu dependia da autorização do governo para poder vir. Atualmente não, atualmente você só precisa de um passaporte para poder sair de Cuba e a autorização da embaixada. Mas uns anos atrás, você precisava da autorização do governo. E esses dirigentes nunca tiveram autorização deles mesmos. Eles podiam viajar, eles podiam fazer o que eles quiserem. Eles fazem isso até hoje. Então, quando eu vi que uma pessoa estava me pedindo para me aprofundar num assunto que para mim era tão natural, porque é a minha vida, e a pessoa estava me pedindo fontes e provas, e enfim, isso me inspirou muito, porque longe de eu julgar, eu acho que a gente tem que aprender com as pessoas. Às vezes o comentário da pessoa é totalmente oposto àquilo que eu penso, só que de alguma forma tem a acrescentar. Porque se essa pessoa não tivesse falado isso, que de certa forma me ofendeu, me magoou, mas passou.
mas me inspirou a escrever esse texto que eu vou dividir com vocês. E que o mundo entenda que a melhor forma de conhecer Cuba é conhecendo o seu povo. Seja coisas boas, que vocês vão ficar impressionados. Como assim? Aquela coisa boa acontece em Cuba? Sim, acontece. Ou coisas ruins. Não acredito que aquela coisa ruim aconteça em Cuba. Acredito, o povo cubano está falando porque ele viveu. Então, acho que se trata dessa empatia. Cadê a fonte do que você está falando? Me perguntaram um dia quando falei o meu nome e eu precisei pegar minha identidade e provar para mim mesma quem eu era. Você não entende ou não quer falar do assunto. Me olhei no espelho e pensei, realmente não entendo tudo sobre mim. Ainda assim, sobre mim, eu entendo mais do que você. E o que você entende sobre mim? Perguntei. Entreguei minha identidade e falaram um número de 8 dígitos, mais umas datas e um nome. Achei engraçado. Me senti pequena, como se eu coubesse dentro de um retângulo plastificado. E o que você entende sobre minha cultura? O que você entende sobre o cubano de a pé? Cubano de a pé. Você sabe o que é? O que você sabe sobre viver del invento e da luta? Você sabe de datas, de fatos históricos e nomes famosos. Você sabe de números e palavras difíceis que enchem trabalhos de pesquisa universitária. Mas quer falar de profundidade? No Muro do Malecón em Cuba tem um lugar especial onde eu passei minha adolescência mergulhando. Um dia quase me afoguei. Para tentar sair, grudei minhas mãos nas pedras e parte da minha pele ficou lá. Eu sangrei naquele mar. Você sabe como é profundo o mar do Malecón? Eu sei. Ingenuidade achar que Cuba se resume ao Buena Vista Social Club. Somos los aldeanos, gente de Zona e Celia Cruz. Ingenuidade achar que livros de história contam nossa história. Os livros contam a história dos heróis. Meu herói é meu avô, que sonha em fazer uma exposição com as peças de artes que ele fez e o governo tirou por medo dele enriquecer. Meus heróis moram juntos, a 4.775 quilômetros daqui. Mas você conhece os fatos, as datas, os livros de história. Você não conhece o cheiro do café cubano, os sonhos perdidos, as famílias afogadas. A temperatura de julho ao meio-dia em qualquer lugar de Cuba. Você conhece as palavras difíceis, mas não conhece o sentimento de falar baixinho, murmurando gritos de mudanças, que custam, se forem ouvidos, mais de 4 anos de prisão. Realmente, eu não quero falar do assunto, porque o assunto... Quantos livros precisamos para contar a história de 11 milhões de cubanos?